legal. E hoje a gente vai ter a oportunidade de bater um papo sobre isso. Então, Du, muito obrigado por você estar aqui. Mas antes, eu queria dar um contexto um pouquinho de quem somos nós, o que a gente está fazendo aqui na TIFES, por que que a gente está aqui hoje falando. E aí, gente, acho que só alguns combinados importantes. Quem tiver vontade de fazer uma pergunta e quiser falar, é só usar o recurso de levantar a mão. Eu vou ficar sempre atenta, eu, a Natália, para que vocês possam falar. Quem não se sentir confortável de perguntar, pode escrever no chat, a gente também vai acompanhar. Então, não é um monólogo, nem um diálogo só entre mim e o Edu. Acho que a ideia aqui é que todo mundo possa tirar dúvidas também. Tá bom? Então, vamos lá. Quando vocês estiverem vendo a minha tela, vocês me avisam. Peraí. Testei agora mesmo com o Gui, funcionou. Parece que agora não quer funcionar. Tá, beleza, Lu. Tá? Só coloca em modo apresentação. Vou colocar. Boa. Peraí. Então, vamos lá, gente. A gente tem visto, né, muitas mudanças no mundo, e o legal dessas mudanças é que elas têm sido percebidas por grandes veículos e discutidas por grandes veículos. Então, há algum tempo, a Harvard Business School vem falando sobre o quanto as organizações estão tendo que fazer muitas mudanças, né, e o quanto elas têm eventualmente sofrido com essas mudanças que elas estão tendo que fazer não só muito em maior quantidade, mas também em maior velocidade para acompanhar as mudanças do mundo. A Forbes tem falado muito sobre a importância de se fazer mais com menos e melhor. Né? E a gente tem visto também vários reportes, não só da McKinsey, mas de vários outros também, falando um pouco como que essas organizações, nessas mudanças todas, elas estão conseguindo se reestruturar para destravar, né, o valor que elas podem entregar. E aí, diante desse cenário, a gente, aqui na TIFES, né, a gente percebeu que para os negócios se adaptarem mais rápido e com uma frequência maior, vários episódios eles aconteceram ao longo dos últimos 3 anos. A gente viveu uma pandemia super desafiadora para todo mundo. As empresas tiveram que, de fato, se reinventar por completo. Então, do dia para a noite, a gente teve que trabalhar remoto. Grande parte das empresas, na verdade, não sabiam fazer isso. Isso impactou cultura, isso impactou uma série de coisas. A gente passou e ainda está passando por uma recessão econômica, e os negócios, por conta de todos esses acontecimentos, naturalmente estão vivendo novas fases, né? Com isso, a gente percebeu do lado de cá que a capacidade de reação das empresas, elas têm uma lacuna muito grande entre velocidade e eficiência operacional. Então, a verdade é que os tomadores de decisão das empresas, eles estão tendo que tomar decisões estratégicas super rápido, e com isso a gente tem visto uma falha enorme na execução das empresas. E basicamente esse gap entre decisões tomadas muito rápido e falha na execução, a gente percebe dois elementos que são muito importantes. O primeiro deles é desafio de orçamento. Então, muitas vezes as empresas falham na execução porque tem vários desafios de orçamento para contratar, para definir prioridade, para alocar em recurso, para priorizar os projetos. E a gente vê também, além desses desafios, faltas de habilidades disponíveis na hora certa. Então, a verdade é, a gente tem decisões estratégicas importantes sendo tomadas rápidas e a gente não tem as pessoas certas para fazer esse negócio funcionar. E aí, por conta de ver isso, né, a gente pensou como é que a gente pode ajudar as empresas a evoluírem nesse sentido. Então, basicamente, a gente nasce com o desejo e a missão de reinventar as relações de trabalho para que, de fato, as relações de trabalho sejam potencializadoras de resultados e potencializadoras de negócio. Como é que a gente faz isso? A gente procura conectar executivos que são especialistas, experts, tiveram uma história de construção nas suas áreas,
para trabalhar sob demanda, e a gente faz isso da forma mais assertiva, rápida e trazendo eficiência financeira. Então, esse é um pouco do nosso propósito. E por que que a gente está aqui hoje? Porque a gente gosta de contar histórias que de fato aconteceram, né? E a gente entende que o RH, os líderes de negócios, eles são de fato os nossos clientes, né? São essas pessoas que nos procuram para ajudar a resolver as dores e os problemas de negócio. E o que é legal aqui, né? A gente colocou muita energia para ajudar as pessoas a entenderem o que é o trabalho sob demanda. Ainda tem muitos mitos em relação a isso. As pessoas ainda têm muitas dúvidas sobre como fazer isso. O executivo se engaja, não engaja, como é que fica a cultura, como é que eu onboardo essas pessoas, o que acontece. Então, a gente criou o nosso time de maneira muito profunda. A gente fez o primeiro e-book de talentos sob demandas do Brasil para ajudar as pessoas a entenderem. Então, se vocês colocarem o QR Code aí, vocês vão conseguir acessar o e-book e tirar todas as dúvidas que eventualmente vocês possam ter. Tá bom? Mas, enfim, o papo não é para falar de Chiefs Group, o papo é para falar sobre RH, impacto do RH e como é que o RH pode se aproximar de CEOs. Nada melhor do que trazer um CEO aqui para contar qual é a mágica que a gente pode fazer. Mas antes, Du, eu queria muito que você se apresentasse, contasse quem é você para as pessoas que estão aqui. Primeiramente, obrigado pelo convite. Tem alguém que está com o microfone aberto aí. Eu queria pedir para todo mundo colocar o microfone no mudo, conferir aí se está no mudo, porque tem alguém que está com chiado aqui. Lu, se você chama, eu paro tudo aqui e pulo do prédio se precisar, né? Sou muito grato, né, a tudo que nós construímos junto lá na Movile. Acho que o tanto que você me ajudou também a ser um executivo melhor, as oportunidades que você me ajudou a enxergar e surfar, né, e construir. E também acho que eu também dei vários feedbacks e várias broncas e vários conselhos e várias coisas muito boas que também te ajudaram muito. Te convenci aí para Stanford, então é um prazer estar aqui ajudando vocês. Adoro a Chiefs Group, né? A Cris, a turma que está aqui. Então, para mim é um prazer. Vamos lá, eu tô disponível. E eu só queria dar uma notícia ruim aqui. Falta uma bolota lá na hora que você for falando, ó, tem crise, tem isso, aquela. Gente, tem uma revolução tecnológica acontecendo com AI, 5G, cloud. Cara, que a turma não está entendendo ainda o impacto disso em serviços e de produtividade, tá? Então, esse negócio da adaptação tem uma quarta fator aqui que eu adicionaria mais uma bolota na sua apresentação, que é muito boa. Ela faz todo sentido, mas eu acho que o problema é ainda maior, né? Sem dúvida, Du, concordo 100%. O Du, acho que quando a gente pensou em trazer um CEO, foi muito porque a gente é muito assim abordado, né, por várias pessoas de RH, especialmente, e eventualmente por alguns CEOs, que se questionam muito sobre como é que a gente pode conquistar espaço no negócio e se aproximar do CEO, assim, como é que o RH consegue se aproximar de vocês, CEOs, assim, que dica que você daria para os RHs? É, só voltando, né? Eu sou um dos fundadores do Grupo Móvel e fui CEO de uma das nossas empresas, fiz um turnaround grande nessa empresa, vendemos essa empresa para um grupo sueco e, e o RH foi absolutamente chave em tudo isso. Por quê? Porque gente é um valor muito forte na cultura da Móvel. Então, o que vem à minha cabeça com a sua pergunta é: precisa ter uma empresa que tem uma cultura que valoriza a gente. Essa assim, é a primeira parte da resposta, né? Então, o RH ele vai conseguir influenciar mais se você tem uma cultura organizacional que entende a importância de gente.
investir nas pessoas, de contratar as melhores pessoas, de desenvolver as melhores pessoas, de remunerar muito bem as melhores pessoas para elas poderem ficar, de criar um ambiente de pertencimento, né, para que as pessoas sintam parte, né? A Lauren Santos, lá no South by Southwest, falou que o que mais retém as pessoas é pertencimento, não é dinheiro, não é quanto ganha, não vai ficar rico, não é o desafio profissional, é pertencimento, sentimento de pertencimento. Então, me conecto muito com cultura. Então, o RH ele vai ser mais forte numa empresa que valoriza a gente na sua cultura. Eu imagino que empresas que valorizem mais gente na sua cultura tenham CEOs com uma mentalidade muito forte de RH também, né? Então, essa é acho que é até a parte mais fácil da resposta. A parte difícil e quando não acontece isso, né? Eu acho que tem que ter um jogo de influência. E eu acho que tem que ter um jogo de educação do CEO, mostrando histórias de sucesso de empresas com uma cultura people-centric, centrada nas pessoas, aonde o RH não é aquela área de pagamento, recrutamento e treinamento que fica embaixo do CFO, que fica embaixo do, sei lá, que é embaixo ainda do CFO, né? E é uma área estratégica, responde para o CEO, está entre os três, quatro executivos mais importantes da empresa, o CHRO, né? Então tem que mostrar, na minha cabeça, tem que mostrar histórias de sucesso de empresas que criaram cultura forte com o RH protagonista. Então eu aprendo muito por histórias de sucesso, assim, por exemplos de sucesso. Eu acho que esse é um caminho, né? E eu acho que o atalho é achar empresas de cultura forte em pessoas. O outro é um caminho de influência, né? E estudar, mostrar cases. Eu acho que é um dos caminhos. Não sei se eu respondi, Lu, sua pergunta. Não, respondeu, e eu acho que complementando, né, acho que lá na Móvel, o caminho, ele eventualmente foi mais fácil, porque já tinha uma cultura de pessoas. Mas eu me lembro perfeitamente que quando você assumiu a Wave, né, Nossa. que era o cash cow da Móvel, por muito tempo foi o negócio que deu condições para a Móvel, inclusive, fazer novos investimentos. Você pegou um negócio que era um foguete apontado para baixo, naquela ocasião, era uma empresa que, na verdade, estava receita caindo, e em 2 anos e meio você fez essa empresa valer 10 vezes. É, Uhum, e eu me lembro claramente que naquela ocasião você começou olhando para a cultura e tendo que uhum, tomar decisões muito difíceis, assim. uhum, Na tua visão do qual é o maior desafio de reconstruir um negócio que não só estava com a cultura totalmente destruída, mas também estava com o negócio da perspectiva de dinheiro com o negócio apontado, com o gráfico apontado para baixo, assim, o cenário era de puro caos. O que passou na tua cabeça? Assim, como é que foi o teu processo para organizar a Wave e fazer ela valer 10 vezes em tão pouco tempo? Se quiser fazer um turnaround para aumentar 10 vezes o valor, você não pode focar só no resultado ali de curto prazo. Você não pode fazer um plano de 6 meses, 12 meses para reverter o tático ou até um pouco do estratégico ali. Se você quer realmente criar muito valor, você tem que ir no core. Você tem que resgatar a cultura. A Wave não era uma empresa, era uma telenovela. Era assim, as pessoas não trabalhavam, as pessoas ficavam fofocando lá, era rumor, era um monte de bobagem e tal. E a primeira coisa que eu fiz foi resgatar duas coisas, né? Nós contratamos a Marcela da Ambev, super alinhada com a nossa cultura, tinha trabalhado com você antes na Ambev, e a gente trouxe um CFO bom. Então eu sempre falava que eu tive pessoas maravilhosas comigo, de tecnologia, nossa, a Márcia como CEO de inteligência artificial, muito fera, né? Pessoas de produto que entraram, mas eu tinha um pilar, um triângulo importante, que era eu na estratégia, Marcela e Zwicker, né, finanças e RH, né? E o core da direção da empresa, assim, da gestão da empresa, saía desse triângulo. Então, a primeira coisa que eu fiz foi trazer a Marcela e falar:
Cara, vamos acabar com a fofoca, vamos resgatar os valores da Móvel. Aí eu fiz uma live, eu estabeleci uma live, antes de pandemia, tá? Uma live toda quinta-feira, ao vivo com com o CEO e pode fazer pergunta anônima. Anônimo. E aí eu falava para Marcela, falava assim, ativa a turma de gente, do RH, e descobre qual que é a fofoca da semana. Ah, a fofoca da semana é perder o principal cliente, o EBITDA vai cair ainda mais. Aí eu começava a live com a fofoca resolvida, esclarecida. E falava, quem mais tem alguma pergunta anônima? E aí a turma ia começando a perguntar, ia criando uma confiança de se falar abertamente, de você se comunicar com transparência. E aí, quando você começa a estabelecer a confiança da sua comunicação, você vai falando, gente, o que importa aqui é meritocracia, foco em resultado, né? Que eram as coisas que a gente valorizava na Móvel. No nosso caso, inovação. Aí você vai fazer uma apresentação de quais são os próximos planos. Cara, precisamos transformar essa empresa numa empresa de mensagem de SMS, de notificação para inteligência artificial com conversacional, APIs de WhatsApp, estamos criar uma plataforma SaaS. Então, o seu discurso que está ali na quinta-feira, quando você apresenta um plano, você vai repetindo os valores. Ó, inovação, está aqui a inovação. Meritocracia, está aqui. E você vai acabando com a fofoca contra os valores. O que está acontecendo? As pessoas vão saindo. Muitas vezes você não precisa nem demitir. Você vai apertando a cultura, tem gente que vai adorar e vai ter uns 20% que vai espanar. Principalmente quando você está numa crise, puta, você começa a apertar, 30% vai embora. E é bom, é uma transformação boa. E mais uma parte da resposta, voltando no começo da minha resposta, se você começar um trabalho de turnaround só tentando apagar o incêndio, é possível que você morra no meio do incêndio, né? Quando você muda o fundamento e traz todo mundo junto com você, resgata a cultura, daí você ganha uma equipe de bombeiro que, puta, aí você vai, vamos trabalhar mais e mais feliz, com um senso de pertencimento e propósito lá na visão de longo prazo muito mais alinhado. E não dá, eu não consigo ver gente fazendo isso sem um RH forte do lado. É, Eu não e eu consigo. acho que é exatamente aqui do que é exatamente aqui meu ponto, assim, eu acho que por ter acompanhado, né, muito da Wave, eu consigo enxergar isso bem, mas acho que muita gente, principalmente as pessoas que estão aqui, que são de RH, elas têm muita dificuldade de definir, afinal, o que é uma cultura orientada a pessoas. Acho que tem um monte de criam-se um monte de mitos de que a cultura orientada a pessoas é aquela cultura fluffy, que você não pode cobrar as pessoas, que não tem meritocracia, que todo mundo ganha igual. Assim, o que no teu olhar é a tal cultura orientada a pessoas, assim? É um interesse genuíno nas pessoas, que elas tenham os sonhos delas realizados com a ajuda da empresa. A empresa se importa. Na Móvel, a gente colocava o sonho das pessoas na parede. Era uma das coisas mais legais que eu vi na história que eu já estudei de cultura organizacional, o mural dos sonhos da Móvel. A gente pedia para as pessoas que entravam na empresa, quem se sentisse à vontade, não era obrigatório, né? É, olha aqui, ó. O meu tá aqui até hoje, aqui, ó. Fazer o caminho de Santiago com a Marina. 2028. Eu fiz a primeira etapa, eu fiz sozinho aqui, já vou chegar na meta, viu, Natália? Tá aqui grudado na minha parede aqui. E então tem um interesse genuíno nas pessoas, que elas realizem os seus sonhos com a ajuda da empresa, que elas desenvolvam o seu potencial que elas têm de melhor com a ajuda da empresa, que elas ganhem oportunidades para crescer, para aprender com a ajuda da empresa, e que elas tomem feedback, sejam cobradas, levantem a barra delas para, né, elas é, se descobrirem muito maiores do que elas pensam que elas são. Que elas são. Então, sem um time de gente que consegue identificar as diferenças, identificar as diferentes personalidades, identificar é,
os defeitos e os potenciais, né? Daí tem aquela tática, né? Você vai investir nos planos de desenvolvimento mais para apagar os defeitos ou para potencializar as virtudes? Eu fui aprendendo que é muito melhor você potencializar as virtudes do que ficar tentando fazer a pessoa ser boa numa coisa que ela não tem talento para ser boa, né? Você vai mandar eu fazer um design, eu sou daltônico, gente. Imagina eu para me vestir já é um Deus dos acuda aqui. Imagina eu para fazer um design de um logo. Por isso que na Empower, agora eu sou fundador de uma escola para empreendedores, né? Eu tenho um sócio, olha só, eu tenho dois sócios. Um que é um cara de marketing, um cara fera de branding, mas muito mais antenado nisso do que eu, e a Marcela, que foi a minha CHRO o tempo todo, que é muito melhor do que eu em gente. Então, identificar aonde as pessoas podem ser desenvolvidas, aonde elas podem brilhar mais e apoiar com investimento em desenvolvimento, pô, na Móvel a gente implementou e ensinou os gestores a gente tem que ter o one-to-one, né, reunião de feedback com todos os seus liderados uma vez por semana. A gente chegou a medir a avaliação de desempenho dos líderes por isso, porque era muito importante para nós. Gente, fez assim, ó. Fez assim o resultado da liderança, a melhoria da liderança, né? Agora, tem que ter uma cultura que genuinamente se importa com as pessoas, se importa em remunerar bem as pessoas, se importa com a saúde das pessoas, com a saúde mental das pessoas. Não é, ai, vamos fazer um programa de yoga um mês aqui e tá bom. Não, fazer pesquisa, as pessoas estão doentes mentalmente, entender profundamente o porquê, atacar a causa raiz, propor soluções, ter um diálogo aberto, ter canal de sugestão. Agora, precisa ter muita coragem e o interesse genuíno, porque você toma pancada também o tempo todo quando você faz isso, né? Eu acho que você tocou um ponto que eu acho super legal, né? Eu acho que o negócio que cria uma cultura orientada a pessoas, ele é um negócio que ele cria todos os subsídios possíveis e imagináveis para que as pessoas tenham condições de performar bem e, em se criando esse ambiente capaz para as pessoas poderem performar bem, naturalmente vem uma cobrança por resultado, por performance e por aí vai. Então, a verdade é, a cultura que é orientada a pessoas, ela entrega um ferramental, mas do outro lado, é natural que se tenha uma cobrança por alta performance, porque um negócio se faz de resultado, né? Então, acho que esse é um negócio legal. Gente, o nível assim, na Wave, na Móvel, a gente tinha um escritório super aberto, tinha cerveja 24 horas por dia, tinha a copeira fazendo né, lanchinho toda hora, tal. Vocês acham que era mil maravilhas? Entra numa reunião comigo com a Luciana, reunião de mensal de resultados, vocês vão ver. A gente adora o Stockdale, né, que é o major do exército americano, que foi capturado no Vietnã e ficou, sei lá, mais de 5 anos preso lá no Vietnã e era torturado todo dia. Por perguntar para ele por que ele sobreviveu, ele falou: Ó, eu enfrentava minha realidade brutal todos os dias. Ele matava um leão por dia, sem firula. Ele falava: Hoje eu vou ser torturado e vou ser ameaçado de morte e vou passar sede. Amanhã também. E ele tinha uma fé que, enfrentando esse desafio todo dia, claramente, sem otimismozinho bobo, ai, no Natal acho que eu vou ser salvo. Isso aí é bobagem, né? Não, ó, eu vou ser torturado, vai ser duro, vai demorar anos e anos, mas vou resolver. Quando você trata com transparência brutal, você cria uma cultura de transparência brutal, gente, o nível de confiança do time muda brutalmente. E é técnica dos Mariners americanos, dos SEALs americanos. Criar essa confiança de você falar o feedback brutal para a pessoa, né? Sem ofender. Uma coisa é verdade brutal, outra coisa é educação, né? A gente sempre teve uma política de no assholes na móvel, né? Não pode ser escroto, não tem ofensa, xingar, ofender, não pode, de jeito nenhum. Mas o feedback duro na lata, o tempo todo, né? O Acho tempo que tinha todo, é muito o valor. conceito do radical candor, né, Du? Que é você Ofende, medir é, exatamente como é que.
e ser genuíno na intenção de prover o feedback. Você não estou provendo um feedback para sustentar o meu ego ou para resolver um problema que é meu. Eu estou entregando um feedback para resolver um problema real e um jeito de ajudar a pessoa a melhorar a performance dela. Acho que esse era um negócio legal. Quando Ô, você Du, transforma isso como cultura, uma coisa é você ensinar isso para as pessoas. Você bota isso, por exemplo, transparência, comunicação transparente, né? Na cultura da empresa, isso vira uma superpower, assim, vira um superpoder. Du, e aí você falou, você deu alguns exemplos, né? Enquanto você estava falando um pouco desse negócio orientado a pessoas, você deu alguns exemplos sobre algumas coisas que o RH pode fazer. Mas olhando de uma perspectiva de habilidades, que habilidades, assim, que habilidades que uma pessoa que é líder de RH ou que quer se desenvolver para ser um líder de RH estratégico, que habilidades que ela precisa construir nela para conseguir ter essa influência com o CEO, por exemplo? Eu acho que ela tem que ter uma habilidade de experimentação, tomar risco para experimentar, muito focada em dados. Então, conseguir estabelecer uma relação de confiança com o CEO, falando: olha, eu pretendo fazer esses 10 experimentos ao longo do ano, a governança vai ser assim, né? A prestação de conta desses resultados vão ser assim. Eu sugiro ciclos curtos de experimentação, né? Ciclos de 2 semanas, 3 semanas de teste das coisas que vão ser feitas. Eu acho que às vezes com RH tem processos que são ciclos um pouco mais longos, mas tem que ter uma vontade de tomar risco e experimentar e ir apresentando dados, medindo tudo, né? Para ir dando evidências para esse CEO que, pô, pode ser estratégico, esses experimentos podem fazer realmente diferença. Eu acho que inovação é um fator, assim, nada mais vai andar na minha cabeça sem inovação. Eu acho que RH tem que estar estudando inteligência artificial mais do que todas as outras áreas de negócio, tá? Esse é um big statement, tá? Inclusive, tem empresas grandes de RH pedindo treinamentos de AI para Empower, o que eu acho um movimento super inteligente. É, é, Porque AI vai mudar a área de serviços, todo o setor de serviços vai mudar bizarramente. E coisas que vocês não conseguiam fazer, né, que a turma de RH não conseguia fazer, ou porque não tinha braço, ferramentas, recursos, agora vai ter, agora vai ficar barato. Vai dar para dar capilaridade, vai dar para dar segmentação. Então, eu acho que está antenado em inovação de dados, é óbvio, né? Estudar, meu Deus do céu, data-driven culture, essas coisas, ser bem data-driven é importante já há muito tempo, mas agora aplicar AI a dados, absolutamente fundamental para tudo. Recrutar, melhorar o processo interno, desenvolver as pessoas, fazer avaliação de desempenho, para tudo, tudo. Vai mudar tudo, vai mudar tudo. O que mais? Experimentação, data-driven, inovação. Lu, tá bom, três. Pô, três, tá bom, acho. Eu acho, eu acrescentaria uma coisa que eu sinto que Business, tá antenado. RH tem que estar ligado no business, tem é, que estar na estratégia, com o CEO no business. A Marcela eu discutia business com ela um monte, assim. Marcela, ó, eu tô indo para SaaS com AI. Eu preciso de outro tipo de gente aqui. Então, você entendeu a estratégia aqui? Entendeu ali a minha matriz BCG? Tenho a vaca leiteira, eu preciso criar a interrogação aqui. Eu tenho um abacaxizão aqui embaixo. Você precisa me ajudar a fazer mais estrela aqui. Então, business, você entendeu o business. eu acho esse ponto, né, ele é tão importante porque o fácil para o RH é ficar desconectado e entregar a esteira de RH que a gente está acostumado. Recruta, desenvolve, faz folha de pagamento. E aí, quando a gente vai perceber, a verdade é que os processos que a gente implementa adicionam tão pouco valor
para o negócio, que é difícil, quando a gente faz isso, recuperar o tempo que a gente perde em, de fato, conseguir ser estratégico, em, de fato, conseguir agregar valor para o negócio. Então, acho que conhecer negócio, sem dúvida, e além de AI, é importante por mil motivos que o Edu comentou, eu acho que tem um que aqui, gente, de como RH, né? AI traz uma série de novas habilidades que os nossos colaboradores vão precisar desenvolver. Então, a história de que a AI vai roubar emprego. Não, gente, a AI não vai roubar emprego. A AI vai fazer coisas que ela faz melhor que humanos, mas ela não vai fazer coisas que humanos fazem melhor que AI. Para isso, a gente vai precisar acessar habilidades que eventualmente a gente não estava acostumado a acessar em nós, ou ter que adquirir habilidades que a gente não tem desenvolvido em nós. Então, acho que o papel do RH um pouco aqui é ser facilitador nessa jornada e entender que para o negócio que eu tenho aqui, essas habilidades vão precisar ser desenvolvidas pelas pessoas, porque essa lista aqui vai ser suprida por inteligência artificial. Essas outras habilidades a gente não vai precisar mais. E na hora de recrutar, na hora de criar o workforce planning, o que quer que seja, é isso que a gente vai ter que levar em conta, né? Ô, Ô, Du, mas Lu, eu acho que a queria. Oi? tecnologia vai ajudar muito o RH a fazer muito mais rápido esse beabá aí que você falou, que às vezes a gente, né, fica nessa zona de conforto, e agora vai dar mais tempo, mais recursos para pensar no estratégico, para olhar o business, entendeu? Então, usando esse arcabouço tecnológico que está vindo, eu acho que o beabá vai ser feito com mais facilidade, e aí tem que usar isso como uma oportunidade para ser mais estratégico. É isso, é isso. Du, a gente falou um monte aqui, acho que você falou algumas vezes que a Wave foi vendida para uma empresa sueca, né? E não só o Wave, como o Play Kids também. Gente, para quem não sabe, o Edu, além de ter sido CEO, da Wave, ele foi um dos cofundadores, do Play Kids e ele que levou o Play Kids, globalmente. Né? E o Play Kids também foi, vendido para uma empresa inglesa, também foi um M&A global. Edu, olhando para M&A, né, acho que muitas empresas que estão em fase de escala, eventualmente passam por um processo de serem adquiridos ou eventualmente passam por um processo de adquirirem empresas menores para de fato conseguir escalar, para de fato conseguir crescer. O que que o CEO espera do RH no momento de M&A? Meu Deus, se não tiver RH, fecha, vai embora, desiste, acaba com Caos tudo. generalizado. Não, gente, você vai fundir empresas. Não é só número, né? Não é só produto, não é só mercado, não é só equipe, né? São pessoas que você vai estrategicamente tentar extrair o melhor do que tem do dois times, né? E, de novo, se você tem uma cultura organizacional centrada em pessoas, você precisa cuidar com muito cuidado disso, né? Se você tem um plano de M&A que vai ter que dispensar 30% das pessoas, 20% das pessoas, o que acontece muito, né, quando se faz fusões, é, e você tem uma cultura de valorização, tem que fazer isso com extrema ética, cuidado, né? Por quê? Porque quem fica vai produzir mais se vê como a empresa trata no momento de demitir. Então, né, tem tudo isso. Para mim, o mais importante é na hora de montar a estratégia dessa empresa integrada, né? Então, você ter o olho de alguém, no caso eu lembro da Marcela me ajudando muito a montar esse quebra-cabeça de onde colocar cada líder e onde colocar cada talento, né, em cada oportunidade de business, né, de acordo com a prioridade de negócio, para a gente avançar na criação de valor da empresa, né? Então, gente, é confusão danada, né? Eu falava que não era fusão, era confusão, porque pô, as pessoas ficam em pânico, a comunicação fica mais difícil,
boato aumenta, as pessoas ficam nervosas, as pessoas param de trabalhar e ficam nervosas achando que vão ser demitidas. Então, se você não tiver um RH forte, que te apoie, que ajude até você montar uma estratégia de comunicação clara, transparente, crie os rituais para as pessoas irem se sentindo confiantes, né? Nisso, vai ser 10 vezes mais difícil. Eu não sei fazer do jeito escroto, tá? Não sei, deve ter um jeito mais simples, escroto, ó. Não tô nem aí, vou cortar mesmo, é número, tá? A gente não fazia assim. A gente olhava, pessoas era importante. Então, eu tô falando do meu contexto, tá? Pode ser que tenha outro jeito até mais lucrativo. Eu acredito que no longo prazo esse jeito é mais duradouro para a empresa virar o que virou. Por exemplo, tudo isso que eu estou falando, né? O iFood, por exemplo, fez, sei lá, 40 M&As, né, Lu? Não sei quantos M&As o iFood fez e virou o que virou, né? Porque sabia fazer isso bem, otimizando as pessoas, alocando estrategicamente as melhores pessoas, meritocraticamente as melhores pessoas nas melhores posições, e não politicamente, quem tem mais influência, quem é mais amigo, não sei de quem. Não. É quem é o melhor de qual empresa que vai estar em tal posição, né? Quando a gente fez a fusão da Compera com a Anytime lá atrás, a Mobile começou com a fusão de 4 empresas, a Compera e a Anytime, depois compraram a Mobile, que era a minha empresa, e depois veio aí a Vox. A gente ficou um tempão sem tocar essas feridas, assim, né? E aí, a hora que começou a falar, não, nós precisamos ser meritocráticos. Quem é o melhor de vendas? É fulano da empresa tal. Tá bom, os outros vão ser demitidos. Quem é o melhor de CTO? Aí é o Flávio Steca. Então, sem um RH forte, fica muito mais difícil fazer esse tipo de trabalho. Camila, você está com o microfone aberto. Ativei, já desativei aqui. É. Lu, eu me perdi aqui no levantar a mãozinha. Posso fazer uma pergunta? Claro. Teve uma situação recente, Edu, que me pegou. Eu estava falando com uma organização que acelera várias empresas relevantes aqui no Brasil de tecnologia, e a gente estava discutindo essa dificuldade dos CEOs de entenderem essa pauta de pessoas conectadas a negócio. E eu lembro que uma das formas que eles falaram foi: Ah, mas acho que vai melhorar, porque tem um monte de programa de aceleração que fala dessa pauta com essas pessoas e está melhorando. E aí eu coloquei um contraponto que foi, poxa, sei lá, roda 4 no país com 20 CEOs, assim, a gente vai num ritmo muito lento se a gente for contar com isso. E eu acho que você é um cara que faz isso bem. O que que na tua visão, você trouxe um pouco de cultura e benchmark no início da tua fala, mas o que que na tua visão é a forma para começar a sensibilizar e fazer com que essa turma comece a entender e queira ter interesse em aprofundar na pauta e profissionalizar esse trabalho de pessoas dentro dos seus negócios? Você pergunta o que falta para um CEO começar a entender isso melhor? Isso. Olha, Gui, eu acho que faltam mais exemplos de bons CEOs que não terceirizam um problema que é core. Ah, manda fazer um curso. Não, é o CEO que por isso que eu volto na cultura. É o CEO que tem que criar isso, ele tem que ser o evangelista. Sabe o padre da igreja? Não tem os mandamentos lá? O padre vai no domingo lá e ele reza a ladainha lá, reza tal. Aí durante a semana a turma faz tudo errado. O padre, no domingo seguinte, tem que ir lá de novo, fazer de novo. O CEO tem que ser protagonista na implementação disso. Não é ele contratar o fornecedor. Ele tem que ser protagonista nas aulas e nos rituais que ele vai criar para replicar o que está sendo ensinado. Não adianta dar um curso e isso acabou, fechou. Não, ele tem que liderar pelo exemplo, ele tem que querer muito, entendeu? Como é que convence uma pessoa dessa? Putz, mostrando dados de empresas que fazem isso bem e que performam melhor que as outras, mostrando dados estatísticos de felicidade dentro do ambiente de trabalho. Vocês precisam usar mais as fontes da Lauren Santos. Eu fiquei encantado com ela no South by South. É a segunda vez que eu estou falando dela aqui hoje. É uma das melhores apresentações que eu vi na minha vida. Dados, fatos, tipo, gráfico das empresas que têm isso, performam melhor, né? E eu acho que é isso, é evidências que mostram que isso vai ser estratégico.
que vão ser instrumentos que vão criar valor no longo prazo para essa empresa, entendeu? Agora, não é fácil, viu, Gui? Porque tem muita. Eu acho que a vida de CEO é muito dura, porque ela é muito solitária. Tem muita gente querendo babar o ovo em você, falar o que você quer ouvir, é, não falam a verdade para você. Então você tem que desconfiar de muita coisa. É uma vida muito solitária. Muitos CEOs erram por não ter mentores, sabe? Muitos conselhos de administração não são conselheiros do CEO, no sentido da palavra, confidentes do CEO para aconselhar o CEO, sabe? Onde o CEO possa ter uma relação de confiança. Então, também é uma vida muito dura, tá? E daí não dá para generalizar, tá? Não dá para generalizar. Tem os arrogantes, os donos da verdade, tem uma série de diferentes problemas aí. Agora, tem os que ouvem também, tem os que aprendem a ouvir. Olha, você já viu algum CEO que aprendeu a ouvir, Luciana? Nossa, eu ouvi um Ah, aqui, né? tá na minha frente aqui, que Não, eu aprendeu. era Com extremamente essa teimoso, habilidade. né? Mas eu fui aprendendo a ouvir, a escutar mais, né? Então, é difícil, acho que tem que persistir e ir mostrando fatos, né? Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem algum líder de negócio que queira fazer alguma pergunta para o Du aqui? Eu não vou perguntar, mas para complementar a fala do Edu, outra coisa nesse início, quando o CEO está fechado em ouvir, entender essa importância, para você começar a apresentar os dados, as histórias e tudo mais, é interessante ter aliados no negócio que tenham entrada com esse CEO para para sua mensagem chegar através desses aliados. E aí sim, eles vão criando essa abertura para você no início. Eu É acrescentaria um excelente ponto. ponto, Nath, excelente ponto. Os aliados, assim, entenda-se, a vida do CEO é foda, tá? Desculpa o palavreado aqui. Tem um monte de problema. Eu falo que tem mais problema do que livro de matemática, né? Qual que é a prioridade desse CEO? Então, quando alguém de RH fala, qual que é o seu problema? O RH tem que entender. Fala os 3 problemas que você tem para resolver esse ano aí. Mesma coisa que você vai vender um software para um presidente de empresa, viu? Qual que é o seu perrengue aí? O que que tá acontecendo? Ah, cara, ferrou, tô com crise de margem aqui. Minha vaca leiteira tá virando abacaxi. Meu cash call tá evaporando. Esse cara vai estar com a agenda dele 80% pensando em cortar custo, tá? Entendeu? Ou alguém que está sendo disruptado por uma uma onda de inovação avassaladora. Esse cara tá noite sem dormir. O que que perde a noite de sono? Se você chegar com um discurso, uma proposta para resolver um dos 3 problemas do CEO, aumenta a sua chance de influenciar. Eu ia falar exatamente esse exemplo, Du. Eu acho que quando eu, por exemplo, assumi o RH da Móvel, eu definitivamente não estava preparada para aquela cadeira, assim, eu não tinha as habilidades, e nem maturidade, nem senioridade, nem uma série de outras coisas para estar sentada ali. Mas existia uma crença de potencial de desenvolvimento. E eu errei todos os erros possíveis e imagináveis que um RH pode cometer nos primeiros 6 meses, inclusive de tentar forçar com o CEO pautas que naquela ocasião faziam zero sentido para ele. E eu me ofendia pessoalmente porque ele não estava dando atenção para as coisas que eu entendia que eram as coisas importantes. Então, eu acho que isso que a Nath falou é muito importante. E eu acho que isso foi, se eu pudesse listar 10 coisas que eu considero que foram game changer para eu conseguir performar bem, uma delas está nos aliados que eu fui conquistando no caminho, assim. Então,
entender com o Edu o que estava acontecendo, entendia com o Stack o que estava acontecendo, entendia com o outro CEO o que estava acontecendo. Essas pessoas iam me munindo de informação para que eu não chegasse até o CEO com temas que ele não ia olhar, porque não era prioridade dele. Então, tinha um problema muito sério naquela ocasião, tinha um problema gravíssimo em tecnologia. A gente tinha muita coisa para desenvolver e pouco recurso. Né? A gente era uma empresa mobile, a gente tinha desenvolvedores iOS suficiente para entregar os produtos, a gente não tinha desenvolvedores Android suficiente. Quando eu entendi isso, no planejamento seguinte, a gente colocou uma meta agressiva de contratar 700 desenvolvedores em um ano. O meu time quase teve um infarto quando eu voltei do planejamento e falei, vamos contratar 700 desenvolvedores em um ano. Mas aquilo lá que fez diferença para que eu tivesse condições de conversar até sobre outras pautas com o CEO depois. Então, eu acho que essa habilidade de entender de negócio e trazer aliados para a mesa, ela é muito importante, né? Então, para quem está aqui e está com essa dificuldade de entrada, eu acho que esse é um jeito bem legal de ir conquistando espaço, né? Gente, no final do dia, muitas vezes, às vezes quando vocês entram, quando alguns dos projetos que vocês podem estar levando, sejam projetos que simplesmente não são prioridade mesmo, né? Em vários momentos, eu vou falar de um tema super polêmico aqui. Acho que podemos falar de coisas polêmicas aqui? Sempre. Muita gente infernizava, mas infernizava. Gente, diversidade é a coisa mais importante do planeta Terra. Precisamos ser muito diversos. Diversidade é importante pra cacete. Tá, tá, tá. Gente, diversidade é importante. Temos que amadurecer nisso. Não é a prioridade atual. A prioridade atual é A, B, C, D, E. Diversidade está incluída entre 10 outros tópicos na item de pessoas. Vamos fazer algumas ações? Vamos. Não é a coisa principal. Nós contratamos o Lázaro Ramos uma vez, ele falou o seguinte: diversidade nas empresas custa caro. As empresas precisam performar super bem para depois poderem investir em diversidade. Isso foi incrível para mim, assim, porque eu concordo absurdamente com ele. Só que tem uma ordem das coisas, né, para ser feita. E o CEO está com problemas grandes. Eu tenho um problema muito estratégico de diversidade? Provavelmente não. Diversidade sendo implementado ao longo de 5 anos, pode ser estratégico para mim? Pode. Pode resolver o problema lá na frente? Pode. Só que não é agora que eu tenho que parar tudo para resolver o tema A da diversidade. Não, não. Entendeu? Então, às vezes, tem umas compras de briga até ingênuas do ponto de vista estratégico. Entendeu? Então, tem que estar ligado no que é estratégico. E ir tentando encaixar os temas que vocês acham que são relevantes. E nós fizemos coisa pra cacete de diversidade depois lá. Tem contratação de negros. O Wave deu benefício para pessoas trans. Olha só. E olha que eu tô falando que não achava que era a coisa mais importante do mundo. Aumentamos contratação de negros, fizemos um monte de coisa legal, um monte de coisa. Várias mulheres no LGBT, trouxemos o co-founder da Móvel, que é trans, pô, contratamos gente trans, fizemos um monte de coisa legal. Mas não era coisa que era mainstream na minha cabeça, não era. Tem que fazer algumas ações, legal. Mas não é o mainstream para a CHRO para pensar nisso. Não, tem um monte de outros problemas. Tem mulher. Sabe um problema que era estratégico para mim? Eu era people driven. Pessoas eram importantes. Primeira coisa que a Marcela fez, ela bateu o olho na folha de salário, tinha uma discrepância acho que de 21% de mulheres com o mesmo work level do que os homens. Eu falei, Marcela, corrige isso mês que vem, top down, não quero nem saber, não vou nem pedir aprovação para ninguém, corrige. Por que isso é prioridade para mim? Porque cultura, transparência é prioridade. No meu contexto lá era prioridade. Aí você arruma um problema de diversidade de gênero, um preconceito de gênero, no top down, numa canetada, entendeu? Nós fizemos isso, eu tenho muito orgulho de falar
desse projeto da Marcela, que eu canetei, não que nem pedi autorização para o CFO, só informei, falei, ó, fizemos. Que é Beatriz, cultura. Cultura não discute cultura. Bia, pode falar. Não, assim, tá bem em linha aí com o tema. Acho que é muito interessante ouvir uma pessoa de RH com o CEO, essa discussão, né? E essa parceria, isso é o mais legal, acho, até, dos dois. Acho que agora, com essa fala do Edu, eu fiquei com duas dúvidas. A primeira é assim, eu tinha muita dificuldade, até, desculpa falar assim, então, tipo, do meu momento, do meu cenário, mas assim, acho que deve ter outras pessoas também que passaram por isso, do tipo assim, business acumen, né? Afinal de contas é o nome. Tipo, como que você consegue isso, né? Então tá, vai lá, bate na porta do diretor, do CEO, enfim. Mas acho que é muito difícil, às vezes, ter acesso a essas informações. Então, eu vou fazer o one-on-one com o VP. Mas nem sempre é tão portas abertas assim, né? E aí minha outra dúvida era justamente que o Edu falou, diversidade e inclusão, nossa, tá bombando esse assunto. Tanto a visão do Elon Musk, quanto visão ou outras pessoas para o Elon Musk, enfim. Acho que é como que a gente, como empresa, lida com enfim, fica no meio aí, né, dessas discussões. A gente vai implementar agora, mesmo não sendo prioridade, para estar antenado, né, para estar à frente aí de tipo, não é prioridade agora, mas e se a gente não fizer? A gente vai ficar, é a única empresa que não falou nada disso até agora, sabe? Então, enfim, essas duas dúvidas que não necessariamente estão relacionadas. Bia, a primeira eu vou até cruzar o Edu, porque eu vivi essa, tá? Como pessoa de RH. Então, eu brinco que as respostas de RH eu gosto de dar porque eu tenho lugar de fala. Então, se eu tiver que falar mal, eu tenho lugar de fala, porque afinal de contas eu cometi vários dos erros também. O que eu fiz, tá? E eu acho que realmente foi um diferencial para mim. Eu me lembro que eu fiz a cagada mais cagada da minha história profissional de colocar avaliação de desempenho na mesma época do planejamento estratégico da empresa. Então, todos os líderes da empresa estavam focados no planejamento e eu tive a incrível, brilhante ideia de colocar avaliação de desempenho para rodar no mesmo período. Nessa época, eu não era ainda CHRO, eu era HRBP, né? Mas eu respondia dotted line direto para o CEO da Business Unit. E ele voltou para mim e falou, Lu, você enlouqueceu? Assim, qual que é a tua expectativa com a avaliação de desempenho? O que você espera que aconteça, sendo que 100 líderes estão enfiados lá ou tem que fazer desdobramento e você coloca a avaliação de desempenho aí para ser entregue quase que junto com o planejamento? Aquele dia me deu um estalo de que eu estava muito desatenta e muito desalinhada ao negócio. E o que eu fiz, Bia, não foi onerar o time interno. O jeito que eu entendi que eu podia entender de negócio era indo viver no front o que eram os desafios das pessoas que eu atendia. Então, eu participava da reunião de produto da operadora que era nosso cliente. Eu ia para a reunião do jurídico da operadora. Ninguém fazia a menor ideia do que eu estava fazendo lá. Eles olhavam para mim, tipo, o que a pessoa do RH está fazendo na reunião de tecnologia? Por que eu fazia isso? Quando eu ia lá na operadora, eu entendia quais eram os gaps de liderança que o meu time interno tinha. Qual era o tipo de confronto com a operadora que eles tinham que viver. Né? E que soft skills que eles não tinham desenvolvidos e que eu, como RH, precisava dar suporte para eles. Ou o que estava superestimado da perspectiva de relacionamento e ia para uma reunião de resultado como uma justificativa, mas na verdade não era, porque eu estava lá, estava vendo o que estava acontecendo. Né? Que premissas que eles levavam em conta para fechar um negócio da perspectiva de estruturação de um business plan, por exemplo. Isso me ajudou a ter business acumen. Não foi fazendo one-on-one com o diretor, não foi parando o VP, foi indo para o front, foi calçando o sapato do gerente comercial e indo lá do lado dele, né?
Ah, Lu, você tomou um tempo danado. Sim, e eu não me arrependo nem meio minuto. Assim, eu investi 80% do meu tempo para isso, porque quando eu voltava, eu tinha como munir o meu time de mais informações e fazer eles entregarem o que de fato o negócio precisava, né? Não, e aí você vai falar com o CEO da BU, a hora que você vai ter oportunidade, você tem um arsenal de informação para fazer, né? É incrível você fazer isso muito bem mesmo, Luciana. É, sobre a segunda pergunta, sobre a diversidade, eu vou te contar algumas histórias. Primeiro é um tema super complicado, né? Mas eu acho que eu lidei super bem com isso, porque eu entrei com uma vontade de fazer diferença, assumindo, como a gente tinha na nossa cultura, a realidade brutal, que a gente não fazia um bom trabalho e que não ia conseguir resolver esse problema no curto prazo, tá? Então, em todos os fóruns, eu falava, não é suficiente ainda o que a gente está fazendo, mas nós vamos continuar experimentando até a gente ir aprendendo e a gente vai melhorar, a gente vai evoluir. Tinha coragem para experimentar. Então, no dia que morreu o George Floyd, de Minneapolis, eu chamei todas as pessoas negras da Wave para uma reunião comigo. E eu falei, eu só queria ouvir o que vocês acham do que aconteceu, porque eu tô horrorizado, chocado. Tem essa história do Black Lives Matter, que eu postei no meu Facebook e tal, mas eu quero ouvir vocês. E aí, eu lembro que a Marcela, depois, minha diretora de RH, falou assim: teve gente que achou uma merda, você, branco, homem, heterossexual, blá, 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 blá. Teve gente que amou a sua atitude, achou incrível a sua curiosidade, a sua disponibilidade de você parar a sua agenda para ouvir. Então, você não vai agradar todo mundo, né? Não vai agradar todo mundo, ainda mais nesse tema que vai tomar pedrada mesmo. Agora, se você está indo com humildade de, pô, não tô aqui para ser perfeito, não. Não tô aqui para cagar regra, tô aqui para aprender, sou um aprendiz. Se coloca numa posição de aprendiz, com uma boa intenção genuína, genuína. Aí eu acho que você vai evoluir. Então foi isso que eu fui usando e a gente fez coisas super legais, assim, fez coisas que não deu muito impacto, teve coisas que deu impacto, aí voltou para trás, voo de galinha, que o buraco é muito mais embaixo, assim, o problema é muito mais complexo, muito. Ainda mais hoje que eu estou numa outra. Eu saí de executivo agora para peregrino, né? Eu estou ajudando uma ONG na África. Assim, fui 2 vezes para uma missão humanitária na Tanzânia. A Bruna, que está aqui, que trabalha comigo na Empower, até voluntária da Carimu também, faz um Nossa, que trabalho incrível na legal. Carimu. Gente, o negócio de pobreza, assim, o buraco é muito mais embaixo. Muito, muito, assim. Eu tô me sentindo um idiota lá de trás, que, sabe? E até eu estudei muito, eu li muitos livros, o White Fragility, que é a pessoa branca se fazendo de vítima. Li um monte de coisas sobre machismo, o Clube da Luta Feminista, para estudar sobre diversidade, né? Então, se coloca como um aprendiz que, pô, eu não sei tudo, mas estou me esforçando genuinamente para evoluir. Acho que essa é uma postura boa. Legal, Bom, obrigada. gente, eu ficaria aqui mais umas 2 horas, porque é um assunto que eu adoro. Conversar com o Edu, para mim, também é muito, muito bom. Mas, para respeitar o tempo de vocês, todo mundo tem família, enfim, outras atividades e também quer descansar. Vou encerrar, Du, gratidão enorme. Muito obrigada pelo teu tempo, muito obrigada pelos teus ensinamentos. Tenho certeza que muita gente saiu com muitas anotações. O que eu posso dizer é, não é fácil, gente, implementar nada disso. Eu sei que para quem está ouvindo deve estar pensando, nossa, eles acham fácil. Cara, não é. A verdade é que tanto eu quanto o Edu, cada um na sua atribuição, a gente comia 1 quilo de sal por dia e tinha muita confusão. Eu e o Edu, por exemplo, quem vê aqui a gente super bem agora, nem imagina as brigas que a gente teve ao longo do caminho, desentendimentos e por aí vai. É,
Mas eu acredito genuinamente que a parceria CEO, CHRO, CEO, líder de RH, qualquer nome que ele tenha, é uma parceria que, sem dúvida, tem um valor enorme para as empresas. E quando CEOs e CHROs conseguirem conversar o mesmo idioma, as coisas vão fluir muito melhor, assim. Não sei, quais são suas palavras finais. Palavras finais o Jorge Paulo Lema uma vez fez uma palestra para nós e ele falou assim, o meu business é pessoas, não é maionese, não é cerveja, não é hambúrguer, é pessoas. Ali foi o clique que, cara, se eu for um líder, eu tenho que ser um líder focado em pessoas, se eu for um CEO, eu tenho que ser um CEO focado em pessoas. Então, para mim, o business é pessoas e por isso que essa proximidade é importante. Minhas últimas palavras, eu vou fazer um jabá aqui. A Luciana vai dar uma masterclass para Empower Business School em breve. Nós vamos começar a divulgação depois dessa live aqui, onde a gente vai continuar também parte dessa conversa, falando como você cria uma cultura focada em pessoas com alto desempenho, com alta performance. Então, esse papo vai continuar, a gente não vai parar de gerar conteúdos bons para vocês. Então, depois a gente também vai divulgar isso mais, vocês vão ver a gente nas mídias sociais. Adorei, assim, quando vocês quiserem falar mais, podem me chamar, tudo que vocês precisarem de mim, vocês podem contar comigo aqui. E não sou o rei da verdade, não, acho que eu não posso ter agradado todo mundo aqui, mas também nem era a minha intenção, era mais contar um pouco de como é que eu encarei esses desafios e a gente criou coisas muito legais, que eu tenho muito orgulho, né? Cases de Stanford, 7 anos dando aula da cultura da móvel no MBA de Stanford e no OPM de Harvard. Não fizemos coisa tão errada assim, né, Lu? É verdade. Boa, gente. Super obrigada. Uma ótima noite para vocês. Não deixe de baixar o e-book. Eu acho que quem tem interesse em conhecer mais do On Demand, acho que é um jeito legal. E se tiverem feedbacks do conteúdo de e-book também, a gente vai adorar receber e ouvir. Tá bom? Brigadão, Du, obrigada. Boa noite. Bom Valeu! descanso para todo mundo. Obrigado, boa noite. Tchau. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Beijo, Matheus. Bom te Tchau, rever. Matheus. Beijo, Saudade de até você mais. Valeu, aí. chefe. Tchau, tchau. Acho que pode parar a gravação, né?